Com a falha campanha Direta Já, que visava a volta das eleições diretas e o fim da ditadura, começava então um governo de Tancredo Neves e José Sarney. Eleito indiretamente como presidente da República, Tancredo sucedeu ao lugar do último militar que estava no poder, conhecido como João Figueiredo. Tancredo foi candidato na chapa PMDB e seu vice era José Sarney. Ambos foram eleitos pelo Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro de 1985, derrotando com tranquilidade o candidato Paulo Maluf. Pouco tempo após a sua tomada de posse no governo, Tancredo foi acometido por uma forte dor no abdômen. Foi internado às pressas e operado, mas não resistiu e faleceu. Assim foi que o seu vice José Sarney veio assumir o cargo de presidência. Sarney assumiu o governo de Tancredo, prometendo cumprir as propostas firmadas anteriormente. Sarney pegou um Brasil arruinado. Os índices de inflação eram altíssimos, assim como os índices de desemprego. A miséria e as dívidas externas e internas herdadas do período militar assolavam ainda mais o país. Então, com isso, no início de 1986, Sarney decidiu lançar um plano econômico que visava, principalmente, o controle da inflação. Este plano, lançado por Sarney, ficou conhecido como Plano Cruzado. Esse plano previa as seguintes medidas: a criação de uma nova moeda para substituir o cruzeiro, que estava muito desvalorizado, o congelamento dos preços das mercadorias, o congelamento dos salários, que ficou conhecido como gatilho salarial, e o fim da correção monetária. Esse plano foi muito criticado por empresários prejudicados pelo congelamento dos preços, porém a população aprovou a iniciativa do novo presidente. E dentro de pouco tempo, a inflação voltou a subir e tiveram de ser lançados novos planos para combater a inflação. A fim de mostrar seu interesse na redemocratização do país, já que o fim da ditadura era recente, Sarney convocou no início de 1987 uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Depois de 20 meses de trabalhos e discussões, no dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição do Brasil, a mesma vigente até hoje. Ficou conhecida como a Constituição Cidadã, tendo como garantias e deveres as eleições diretas para os cargos executivos e legislativos, as possibilidades de criação das comissões parlamentares de inquérito, a igualdade e direito para os cidadãos, direitos trabalhistas como jornada de 44 horas semanais, FGTS, entre outros. O mandato de José Sarney terminaria em 1990, porém, em 1989, foram realizadas as eleições e, após 20 anos, o povo pôde ir às urnas elegerem seu candidato à presidência. Como dito anteriormente, após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente da República, os brasileiros puderam votar e escolher um. Assim se deu a eleição de Fernando Collor de Mello. Era novembro de 1989. Após uma campanha agitada, com troca de acusações e muitas promessas, Fernando Collor venceu seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Sua primeira medida, ao tomar posse no dia 15 de março de 1990, foi anunciar o seu pacote de modernização administrativa e vitalização da economia, através do Plano Collor I, que previa, entre outras coisas, a volta do cruzeiro como moeda, o congelamento de preços e salários, bloqueio de contas correntes e poupanças no prazo de 18 meses e a demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos. A ideia até parecia legal. A intenção de Collor era conter a inflação e diminuir os gastos necessários do governo, porém não houve muito sucesso. Muitas pessoas ficaram desempregadas na época e total insatisfação popular. Foi na mesma época que muitos trabalhadores e empresários tiveram mais de 80 milhões de dólares. Foi então que o governo roubou mais de 80 milhões de dólares. Foi em 29 de setembro de 1992 que a Câmara dos Deputados se reuniram para votar a respeito do impeachment do presidente Collor. Houveram 441 votos a favor e somente 38 contra. No lugar do presidente Collor, assumiu seu vice-presidente Itamar Franco. A administração do presidente Itamar Franco começou de modo inesperado. Mais uma vez, um vice-presidente assumia a presidência, tendo por meta completar o mandato do titular. Fernando Collor de Mello havia sofrido impeachment por corrupção.
Assim, de 1992 a 1994, coube a Itamar lidar com os graves problemas nacionais como a hiperinflação e a estagnação do PIB, parado desde o início da década de 80. O governo de Itamar teve dois principais acontecimentos marcantes, um na área política e outro na área econômica. Na política, Itamar teve de cumprir o dispositivo constitucional que previa a realização de um duplo plebiscito, tratando primeiramente do regime a ser instituído no Brasil, a manutenção do regime republicano ou a restauração da monarquia em território nacional. O segundo ponto do plebiscito era sobre a forma que este governo deveria se organizar, de forma presidencialista ou parlamentarista. Essa consulta ocorreu em abril de 1993, confirmando o sistema que vinha sendo adotado de república presidencialista. Mas o fato pelo qual Itamar é mais lembrado é pela elaboração do Plano Real juntamente com o senador Fernando Henrique Cardoso, na época ministro da Fazenda, que organizou uma equipe econômica disposta a enfrentar o problema da hiperinflação que há mais de uma década assombrava as contas brasileiras, corroendo os ganhos da população. Do chamado Plano Real, essencialmente foi de sanear os gastos públicos e cortar os gastos supérfluos do Estado, e ainda criar fundos para o dinheiro mal administrado. E para a secagem da máquina estatal, foi necessária a privatização de diversas empresas governamentais. Hoje em dia ainda é um assunto muito polêmico por dizerem que o patrimônio público foi desfeito por um preço irrisório. E para a diminuição das compras da população, foi necessário o aumento de taxas e juros. Tudo isso foi possível pela habilidade do presidente e de seu ministro, por conseguirem unir as facções políticas em torno deste plano. É exatamente aí que mora o sucesso do Plano Real e a sua consequente estabilidade, pois os presidentes anteriores não se importaram em unir todos esses importantes grupos no objetivo comum de conter a alta de preços. Mesmo tendo sofrido as consequências das investigações da CPI do Congresso Nacional entre 1993 e 1994, em virtude de denúncias de irregularidades no desenvolvimento do orçamento da União, Itamar Franco terminou seu mandato com um grande índice de popularidade. Uma prova disso foi o seu bem-sucedido apoio a Fernando Henrique Cardoso na sucessão presidencial em 1º de janeiro de 1995.